de é, a poesia, o poema, e daí surgiu essa vontade de ser escritor e de ser professor. Você escreveu seu primeiro livro, onde você abordava o tráfico humano em Zurique, Suíça, em 2010. Você pode nos contar aí como foi o lançamento desse livro e por que foi abordado este tema? Bom, esse tema, como a gente teve sempre a preocupação assim com as nossas colegas, as meninas, as mulheres, eu conheci uma pessoa pela internet. Essa pessoa, ela começou a falar sobre um trabalho social dela. Eu achei super interessante e aí eu a convidei para a gente escrever a história dela de vida. Ela é brasileira, de São Bento do Una, só fez nascer em São Paulo, a vida dela toda em São Bento. E daí eu achei super interessante a vida dela. Ela foi usada pelo tráfico humano, foi escrava do tráfico de mulheres, e eu me envolvi de forma a contar, sofrer realmente a sua vida desde a infância, onde ela, quando era criança, também teve abuso sexual, e me envolvi e terminei sendo, junto com ela, fui o coautor do livro, porque na verdade ela não me conhecia. Nós só nos conhecemos aqui no Brasil, quando ela veio da Suíça, para o lançamento em 2009, e ela disse, só se você colocar minha mãe no livro também e a minha pessoa como responsável, porque eu não lhe conheço. Eu disse, sem problema, o importante é escrever. E aí escrevi sobre a vida dela. Dentro do livro também você abordou um tema sobre o tráfico humano em Biel-Bienne, na Suíça. É verdade. Em 2009, 2010, eu lancei esse livro, Lúcia Amélia Bruhá, Da Lama do Nordeste à Fama da Europa, em Zurique. E após esse livro, na Faculdade Luso Brasileira, a gente começou a fazer um trabalho sobre o livro, e dele saiu um outro livro, uma coletânea que abordava o que é que os alunos achavam do assunto e do tema. E aí fomos convidados mais uma vez para lançá-lo em Biel, na Suíça, em dezembro do ano passado. E foi muito bom, porque isso está acordando assim a sociedade sobre esse tema que às vezes as pessoas elas dão as costas. Muitas delas não acham que isso existe, que isso aconteça. E eu fiquei chocado em 2010 lá na Suíça, quando eu vi muitas brasileiras nas ruas chorando, jogada, brasileiras loucas. E o suicídio na Suíça é muito grande, país de primeiro mundo. Para você ter uma ideia, a Suíça há suicídio por ano, mais de 1.500 pessoas suicidam lá. Certo. Por exemplo, você esteve na Suíça, presenciou, no caso, a vida de muitas brasileiras que, no caso, são vítimas do tráfico humano, certo? Mas para lançar um livro desse não basta apenas gostar de ler. Tem que ter uma ideia, mais ou menos o começo, o meio e o fim. E quais são as maiores dificuldades para, no caso, escrever um livro como este? Porque para ter um critério, ou seja, ser aceito dentro da população, para que surja o interesse das pessoas de lerem. Por exemplo, você hoje lançou um livro, o livro não vai ficar fechado ali, tem que chamar a atenção do público. O que é preciso para isso? Olha, tem dois fatores aí. O primeiro, essa biografia, para mim, enquanto professor, eu tenho uma facilidade mais de quem não é, porque eu convivo no meio das pessoas, no meio dos alunos, e isso facilita muito. A questão do assunto, do tema, é porque na história, a biografia dela, eu conto a vida dela sofrida, nua e crua, realmente. Para você ter ideia, ela tentou suicídio 7 vezes, ela, além de ser escrava lá na prostituição, ela foi usuária de drogas. Então abordei vários assuntos realmente da história dela. Aí a biografia dela é a verdade realmente. Eu não precisei estar usando metáforas ou coisas assim que chamassem atenção. Então as pessoas, quando começaram, e principalmente eu optei por uma linguagem bem simples, para que o público em geral eles pudessem entender a história. Certo. Você também fez uma participação na mesa de escritores brasileiros na Suíça no ano de 2012. Como foi essa participação? Foi interessante porque lá, a partir foi do ano passado, começou a semana literária lá na Suíça, onde um grupo de brasileiros
eles tiveram essa iniciativa. E eu fui convidado para abordar o assunto e também abordar sobre um escritor. E o escritor abordado foi o pernambucano Gilvan Lemos. E foi interessante porque tinha pessoas de diversos países lá e diversos países, mas em si brasileiros que também residem em outros países. É notável que você fez uma grande divulgação sua no exterior. Mas aqui no Brasil, quais foram os estados que você já percorreu? Olha, infelizmente, santo de casa não faz milagre, como se diz, né? Eu sou mais conhecido no Rio de Janeiro, onde deu palestra, Brasília, Minas Gerais, São Paulo. E aqui em Pernambuco, a partir do ano passado, foi que começou mais a abordar esse assunto. E este ano, devido à novela da Globo, Salve Jorge, onde abordou o tema sobre tráfico humano. E daí a Glória Pérez, ela recebeu um título na Suíça. Em janeiro agora desse ano, ela me convidou para ir para o apartamento dela lá em Copacabana para que a gente pudesse abordar o tema. E a primeira coisa que, quando ela me viu pela primeira vez, foi: Samuel, muita gente não acredita que isso exista. Tem gente que pensa que isso é filme, isso aí não é verdade, que não existe escravidão. As pessoas veem como uma fantasia, como uma novela que sempre no final acaba tudo bem, todo mundo acaba saindo felizes, que de fato não é uma realidade, que não é somente no exterior, aqui no Brasil mesmo tem muitas pessoas que vivem aí sendo vítimas do tráfico humano. É verdade, é porque é muito sutil. Para você ter uma ideia, vem mulheres casadas com filho para o Brasil e quando chega aqui, ela convida alguém para trabalhar na casa dela, mas não é verdade. E a pessoa acredita que ela é casada, que tem filhos, mas quando chega no país, toma, por exemplo, o seu passaporte, sua documentação. Na Suíça fala-se 4 idiomas, fala-se o alemão, o francês, o italiano e uma outra língua, roots, se eu não me engano, é nata de lá. Então, como é que você vai falar essas línguas todas ou uma delas no país? Então você termina ali se envolvendo com aquilo e não consegue sair. Você, enquanto professor que vive aí envolvido no meio de alunos, ou seja, estudantes, trazendo uma literatura aí voltada para um assunto que é tão presente aqui dentro do nosso país, como é a aceitação deles, como que eles reagem assim diante dos seus discursos, da realidade, porque não é uma fantasia. Existem vários tipos de literaturas, mas você aborda a realidade, uma coisa que é presenciada, que é vivida, que é noticiada durante o dia a dia. É verdade. Eu já tive aluna que me esperou o final da aula em uma certa escola e disse: professor, eu tenho que falar para o senhor uma coisa, que eu estou até arrepiada. Eu vivi isso que tem nesse livro. Ela disse que foi para fora do país, foi usada, foi abusada e ela sofreu muito com aquilo, mas ela não tinha coragem de falar para ninguém. Eu conheci uma moça de 20 anos de Goiânia, Goiás, lá no chamam Cabaré, que na verdade Cabaré lá não é coisa de pobre, a Suíça não tem pobre. E ela disse para mim que a mãe dela pensa que ela está casada, bem casada. E ela era cobradora de ônibus, acordava 4 da manhã. E ela tem um sonho de ganhar dinheiro, só que ela não consegue falar o alemão. E ela trabalha nesse local e fica com essa esperança de ganhar dinheiro, ganhar devendo tudo e não consegue pagar. Uma grande pergunta, professor, acho que fica na cabeça de alguns ouvintes e aí, o professor esteve lá, presenciou, e por que ele não denunciou? Por que as pessoas não denunciam? Elas estão lá por quê? Elas estão presas, eles não sabem como que é, porque a novela, ela mostra aquelas meninas ali presas, os capangas a todo momento vigiando, mas lá, é assim, ou elas vão para lá e tem que ficar lá, porque não tem nenhuma forma de voltar, não tem nenhuma estabilidade financeira, alguém que possa ajudar? Olha, tem 2 fatores. Tem muitas brasileiras que estão lá porque querem. Na Suíça a prostituição ela é legal, pagam impostos. Tem muitos, por exemplo, tem uma rua lá, a Street Avenue Street, é uma Long Street, que é uma rua longa. E o que tem de brasileiras lá, elas não querem voltar para o país.
ela, por dois motivos, ela não quer, como não tem estudo algum, ela não quer voltar para cá para quê? Para ser cobradora de ônibus, faxineira ganhando pouco. Então elas preferem sonhar, estar lá nesse local, onde é um país de primeiro mundo, e tendo acessibilidade às coisas, mesmo sendo, é porque é sutil, é uma coisa que é esperança. Tem casos de mulheres presas. Tá até no YouTube a Lúcia Bruhá, que é a presidente da ONG Madalenas lá, ela foi para uma cidade chamada Aral e foi lá pegar uma moça. Ela entrou lá como se ela fosse trabalhar numa casa de família. Quando chegou lá era para prostituição, ela não entrou. E aí ela pegou a moça e trouxe para o país. E é outro caso de uma outra moça também que chegou pela primeira vez lá, perguntou se ela queria sair dali e ela teve que dividir em pagamento só o dono. Disse, eu liberto ela, mas só se ela pagar o que deve. E a Lúcia pagou o que devia. Porque existem esses dois fatores, né? Exato. Que às vezes acaba confundindo, né? Exato. Pelo fato das pessoas... É uma coisa que é real, mas às vezes existe uma certa fantasia na mente das pessoas. As novelas, elas influenciam assim para ajudar e ao mesmo tempo foge um pouco da realidade, né? Essas pessoas já têm aquele aspecto totalmente diferente, mas você é uma pessoa aí que é viajada no exterior, que já presenciou muitos fatores diferenciados, até mesmo aqui do Brasil. Quantos idiomas o senhor tem? Eu só falo um idioma mesmo. Quando eu chego em outros países, por exemplo, agora em maio eu fui para Genebra, né? Lancei o livro lá, no Salão do Livro, e é complicado, porque em Genebra o pessoal fala o alemão suíço. E eu fiquei hospedado na França. E lá o pessoal fala o francês, que não é o francês da Suíça. É muito complicado. E aí eu tinha que usar o inglês mesmo, porque as línguas realmente são difíceis, são complicadas. E como o senhor visa aí o interesse dos jovens hoje em ser bilíngue? Porque tem um inglês que é cursado dentro da sala de aula, que é aquela coisa básica, mas hoje a gente consegue detectar que as pessoas têm um interesse maior em aprender outras línguas. As pessoas sonham em ir para fora do país, de conhecer outro mundo, outros ares, como as pessoas acabam frisando. E existe também essa preocupação, né? Quais são essas oportunidades, essas propostas que estão surgindo aí para que as pessoas elas vão para fora? Em primeiro lugar, eu digo que a gente tem que amar nosso país, estudar e tentar viver no nosso país. É uma ilusão, muita gente vive em outro país. Cultura, as pessoas, o clima. O hotel esqueceu de me pegar lá no aeroporto, que é tudo junto lá, e 10 horas da noite eu estava todo de paletó, morrendo de frio, muito frio lá na Suíça, agora em maio, que já devia ter terminado o inverno, muito frio. E as pessoas pensam que vão andar lá em outro país como anda aqui no Brasil, que é outra coisa, a alimentação totalmente diferente também, a cultura. Então as pessoas sonham, para você ter uma ideia, uma mini Coca-Cola, um long neck custa R$27. Então eu comprei uma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola e uma fatia de pizza, paguei R$56. Então como é que a gente vai viver em um país desse? Então primeiro a gente tem que amar nosso país, amar a nossa língua. E segundo lugar, sobre a língua, eu acho que começa nato da pessoa. Você tem que gostar, não adianta você esperar só pelo professor. Eu tenho uma filha de 21 anos que formou agora uns 20 dias atrás aqui em Nazaré, pela UPE. Hoje começou o mestrado dela e ela é professora de inglês. Já leciona num colégio particular em Boa Viagem e leciona no Prevup em Ipojuca, mas ela ama a língua e nunca fez curso de inglês. Nunca foi para cursinho nenhum, mas ela tinha vontade de aprender a língua. Diferente de mim, eu aconselhava a estudar mais a língua portuguesa, mas ela ama o inglês, quer estudar a língua. Então acho que depende muito da gente, da pessoa. E aqui no Brasil, fazendo uma análise, o interesse dos brasileiros para a literatura? Tá complicado, principalmente porque a juventude ela quer tudo para ontem.
tudo fácil. Se você observar as músicas, elas são muito repetidas hoje. Para quê? Para a juventude decorar aquelas frases. A juventude, ela não quer pensar. Eu não digo que é todo mundo, claro, lógico que não são todos, mas a grande maioria, elas estão muito atrás de músicas que têm mais gesticulações e frases curtas. E aí é que ela sofre quando vai fazer um concurso público, porque todo concurso ele tem muito texto e interpretação sobre o texto. E se ele não sabe interpretar, ele vai sofrer. Então a preocupação da educação em si no nosso país, dos que têm compromisso, é que o leitor, o aluno, ele leia. Porque é através da leitura que ele vai ter conhecimento. Hoje em dia, o mundo da tecnologia aí tem avançado tanto que existe uma certa dificuldade de alguns jovens, ou seja, as pessoas num contexto geral, chegar em uma biblioteca e pegar um livro e ler, porque sabe que vai fazer uma pesquisa lá no computador e vai achar rapidinho o que estão procurando. Como o senhor vê isso? É complicado em sala de aula, essa questão do celular. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e disseram que a pior coisa que eles inventaram foi o celular. O Facebook, ele é muito bom, ele tem muita coisa boa, mas infelizmente a maioria usa o Facebook para postar fotos e algumas conversas bem, às vezes, que não tem futuro nenhum, infelizmente. Mas a tecnologia, ela é uma coisa muito boa. Afinal, nas minhas aulas eu uso a tecnologia para dar aula. O livro, ele não é tudo, o livro é um suporte. Agora é importante sim a tecnologia. Agora, infelizmente, a maioria dos jovens, eles não usam a tecnologia para a questão da leitura. Um livro que eu organizei, o Madaleninhas, que é tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, foi lançado agora em maio também em Genebra, foi lançado na Itália e foi lançado na Alemanha. Foi lançado também no Japão e na França. E ele foi traduzido logo para o português e francês. E agora está no e-book, para quem quiser, para ajudar a ONG. Então, foi traduzido agora também para o inglês, para o espanhol e está sendo traduzido para o japonês. Então, a tecnologia, ela ajuda, e muito. Porém, existem jovens que não querem se aprimorar nessa tecnologia para estudos. E esses livros que foram lançados por você, eles são distribuídos nas bibliotecas ou como que é o acesso para as pessoas que têm interesse? Olha, como a gente não tem apoio e o livro eu sempre vejo com meus alunos, com os colegas, a gente faz o seguinte: eu vejo quanto é na gráfica, qual é o valor que fica no custo final, total, e repasso. Em questão de bibliotecas, como a quantidade não é muito grande, então ele não atinge as bibliotecas. Mas está lançado assim o convite para as prefeituras. Por exemplo, o Madaleninha, que trabalha com tráfico de crianças, exploração sexual, a gente não tem fim lucrativo nenhum. Ele só faz pedir a gráfica, a quantidade, e a gente dá palestra e faz o trabalho, que é super interessante. Inclusive tem uma parte pedagógica no final com alunos do curso de letras da FALUB, que ficou muito bom. Atualmente você é professor e coordenador do curso de letras da Faculdade Luso-Brasileira, a FALUB, na cidade de Carpina. É verdade. Lá eu ministro a cadeira num curso de letras, pedagogia e administração também. Certo. O Samuel, fazendo uma análise assim no seu ponto de vista, como que você avalia um programa hoje? Por exemplo, o Vozes da Terra, que todos os dias é apresentado com temas diferenciados, mas que toda segunda-feira está aí abordando a importância da literatura e da educação. Porque é comum a gente ver hoje em rádio ser apresentados programas com outros temas, mais voltado também para a música, como você mesmo falou aí, que a música ela trabalha alguns temas decoreba, onde as pessoas decoram e acaba não se envolvendo com a letra da música, mas sim com o ritmo, fazendo uma análise voltado aí para esse contexto. É interessante. Primeiro, eu fiquei muito feliz por isso.
Confesso que não conhecia esse trabalho, principalmente da mulher, né? Mulher Cidadã, da AMUNAM. É muito bom. A mulher, ela precisa ser respeitada. A mulher, ela está de lado do homem, nem está na frente nem atrás. Ela está ao lado do homem. A maioria das pessoas que trabalham comigo, posso dizer a você que 90% são mulheres e super inteligentes, sábias. E esse trabalho na rádio, com a questão da literatura, eu achei super interessante e que aborda realmente temas que são valiosos para a nossa cultura. Existem centenas de escritores pernambucanos, a Academia Pernambucana de Letras, ela está aí, tem vários. A academia que eu faço parte, a Câmara de Bênçãos de Letras, também tem muitos escritores, muitos poetas, e é interessante abordar e que a juventude ela começa a se acostumar a gostar realmente de coisas que tenham qualidade, que é o que eu acredito que faltam em muitas rádios, é qualidade. Fora você, existe outro escritor na sua família? Eu tenho uma filha fez 7 anos, a Júlia Cristevá, ela já é escritora, quis lançar um livro, história infantil, as historinhas dela, saiu até no Diário de Pernambuco, com a matéria e tal. Ela recebeu o título de menção honrosa pela Câmara dos Vereadores de Camaragibe ano passado e foi convidada para ir para a Europa em dezembro lançar o livro dela. Mas é dela mesmo assim e tal, ela é muito nova ainda. Eu a deixo bem à vontade. A mais velha, ela tem um blog com vários poemas, vários contos dela, crônicas também. E algumas coisas assim de família, né? Que a gente vai vendo, assim, descobrindo. Por exemplo, eu não sabia porque eu tinha um dom de escrever poemas. Por que eu gostava disso? E meu pai faleceu em 2004. E minha mãe, o ano passado, me mostrou uma caixa onde tinha dezenas de poemas do meu pai que ele fazia para ela. E aí eu não sei se é genética ou o que é, não é? Mais lindos os poemas dele, que até vai se tornar um livro também, uma coletânea com isso aí. Não é somente um interesse, é um dom, já vem de família. Eu acho que pode ser um reflexo, um espelho que a sua filha está encontrando em você. Porque tão novinha, né? 7 anos e aí já dedicada para a literatura. Isso é muito bom, que a gente vê que foge um pouco da realidade das crianças. Que hoje, no dia a dia, o que elas praticam, elas estão mais interessadas em outros aspectos, em outro mundo. E eu sou uma menininha tão novinha, 7 anos, aí já escrevendo. E dando palestra, assim, né, para as escolas. Ela teve em Serra Talhada, ela teve na Frei Portinho, sendo entrevistada lá, centenas de crianças, Jaboatão, Moreno também. E chamam, a convidam, de acordo com a minha disponibilidade, eu a levo e ela fica bem à vontade com a criançada mesmo e conversa sobre literatura, sobre a importância da leitura. Ficam todos entusiasmados. Ficam e começam a escrever também, querendo ser escritor, né? Isso é que é interessante. É como você disse no início do programa, é um incentivo também que os pais têm que dar a seus filhos. É verdade, porque às vezes a mãe acha que o filho tem que ficar quieto, sentado no sofá, olhando a televisão, assistindo Pica-Pau, por exemplo. E o menino tá quietinho lá, tá ótimo. E o menino só tá o quê? Codificando aquilo, a briga, maldade, e depois quer brigar, quer brincar desse jeito. E não incentiva o filho a comprar um livro, às vezes compra um brinquedo tão caro, mas não compra um livro. Às vezes não incentiva até ir à biblioteca municipal, onde tem centenas de livros, e escolher um livro para o filho dela, incentivá-lo, que isso é muito importante. Samuel, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua vinda aqui ao vivo no programa Vozes da Terra, onde é de suma importância. Eu fico muito feliz em ver o seu desempenho aí no mundo da literatura, mais feliz ainda em ver que já tem uma semente sua aí, a sua filha mais nova, tem a mais velha que já tem um blog. Aí isso é de grande importância, é uma coisa que a gente vê que é bem diferenciada no dia a dia. Na realidade que a gente vê hoje, os jovens tão novos, envolvidos no mundo das drogas,
da prostituição e ver uma família aí que, além de ter o interesse de valorizar a literatura, também tem aquela preocupação de incentivar as outras crianças, os outros adolescentes e jovens. Isso é muito, eu agradeço, é interessante. Eu estou organizando um livro de um escritor de Genebra e estou organizando um livro de história infantil da Olga Hosken. Ela mora na Flórida, está vindo em outubro para Pernambuco e ela trabalha com crianças especiais e autismo. E fico aí, se a prefeitura de Nazaré da Mata quiser tê-la aqui, né, eu acho interessante a prefeitura, a secretária da Educação, fazer uma palestra com os professores, tanto da rede pública como particular, pais, sobre essa questão, aproveitando essa escritora, né, que está vindo da Flórida para cá, para Pernambuco, em outubro, fazer esse trabalho, né, com muita gente não consegue entender o que é o autismo, o que é a criança especial. Então, muito obrigada aí mais uma vez pela sua participação e gostaria de lhe parabenizar em nome de toda a equipe do programa Vozes da Terra. Eu que agradeço em estar aqui com vocês. São 17 horas e 35 minutos e vamos para o Paradão Cultural. Paradão Cultural Vozes da Terra. Paradão Cultural Vozes da Terra. No apito e bengala me dá mais inspiração. Tem no apito e bengala me dá mais inspiração. Levanto o troféu na mão, cantando samba na praça. Foi aqui que um tambaracha se tornou-se um campeão. Por onde eu tenho passado, a galera me conquista. Por onde eu tenho passado, a galera me conquista. Já tem um nome na lista, a hora que eu fico pensando, Nazaré se orgulhando por ter uma mulher também. Cantando sem ter demora. Sou uma mulher guerreira cantando sem ter demora. Por isso que diga agora no maracatu rural, uma mulher de moral cantando a sua história.